Graça e paz daquele que vive para todos sempre. O Evangelho é vida, meus irmãos. Nós estamos falando aqui da mente. Olha, bloqueios que nós temos, impedimentos. Veja bem, se houver uma fonte em alguma fazenda e o gado for beber água diretamente na fonte e pisotear essa fonte ela vai ser danificada, ela pode parar de produzir, de jorrar a água que ela estava jorrando, porque ela foi pisoteada. Então tem que fazer um cercado ao redor da fonte, para que não haja impedimentos. Se a gente colocar um bloqueio num rio, aquele rio ele para de correr em determinados lugares, por causa do bloqueio. Então veja como é importante a gente crer na palavra, porque crer na palavra quebra os bloqueios que nós herdamos do conhecimento do bem e do mal. E a nossa mente condicionada, ela começa a receber outras condições. Todas as mentes são condicionadas a ser uma mente de escravo. Quer o pobre, quer o rico, quer o sábio, o ignorante, quer o bonito e o feio. Todos estão configurados para ter uma mente condicionada, uma mente bloqueada, uma mente de escravo. E o plano é, nós somos escravos e nós não aceitamos, falamos que não somos. Os filósofos, os psicólogos, qualquer pessoa vai estudar a mente, os comportamentos humanos e todos os seus derivados, e vão dizer através da sabedoria e conhecimento que possuíram: eu estou livre, porque o conhecimento liberta. Na verdade, só existe uma maneira da gente sair dessa caixa quadrada chamada mundo, chamado sistema social, o enfeite, o adorno, os arranjos do mundo. É nascendo de novo da água e do Espírito. É o que Jesus, o maior dos maiores, o próprio Deus, o Criador de todas as coisas, deixou para nós o novo nascimento, a chave do novo nascimento, as chaves do reino, o novo nascimento, uma das, para que possamos ser livres da mente de escravos, de servos, do pecado, da árvore do conhecimento do bem e do mal, do mundo, do demônio, para o reino de Deus, para o reino, a Basileia do Senhor. Somente um novo nascimento é possível fazer isso. O novo nascimento, ele é um poder tão grande que o novo nascimento ele se processa quando a gente tem a revelação que Pedro teve. Quem dizem os homens que eu sou? E responderam, Elias, Jeremias, João Batista, um dos profetas, e vós, quem dizeis que eu sou? E então Pedro disse: tu és o Cristo, tu és o Rei, tu és o ungido, o Filho do Deus vivo, tu és Deus. E aí Jesus disse: bem-aventurado és tu, Simão, filho de Barjonas. Na verdade não foi carne e sangue, não foi corpo e alma que te revelou isso, mas o meu Pai que estás no céu. E eu também te digo que tu és Pedro, e sobre essa pedra edificarei a minha igreja. Que pedra? A pedra do novo nascimento, certo? Tu és Pedro, uma pedrinha, sobre essa rocha, o novo nascimento, eu vou edificar a minha igreja, eu vou construir a minha igreja. A igreja, a primeira vez foi usada a palavra igreja, e as portas do inferno, da morte, da separação, morte quer dizer separação, não poderão contra ela, não prevalecerão contra ela. Então o novo nascimento nos deixa, nos tira de Adão, nos coloca em Cristo, nos tira do corpo de Adão, nos coloca no corpo de Cristo, nos tira do mundo, nos coloca no reino do Filho do seu amor. Por isso necessário é, Jesus disse isso assim, categoricamente, necessário é nascer de novo. Então é pontual a gente nascer de novo, para a gente poder ser livre, para a gente poder quebrar os parâmetros dos domínios de uma mente de escravo que tem origem na árvore do conhecimento do bem e do mal. Bom, quando nós nascemos de novo, nós saímos do sistema. É uma parábola que tem num evento lá do Velho Testamento, é que o povo de Israel ficou 400 anos no Egito, e veio Moisés e libertou o povo.
e o povo saiu do Egito. O povo saiu do Egito, eles estavam aqui no Egito, e o Egito fala do mundo, o faraó fala de Satanás, as comidas do Egito fala dos prazeres da alma e da carne que tem no mundo, no Egito, no caso, o bem e o mal. E Moisés veio, abriu o mar, né? E aí aponta para Cristo, que o mar vermelho fala da cruz. Na cruz, Cristo abriu o caminho para a gente sair do mundo, assim como Moisés abriu o mar pelo poder de Deus para o povo de Israel sair. Quando eles atravessaram o mar, certo? Eles atravessaram o mar aberto, assim como nós, quando nós olhamos para Jesus, olhamos para a obra da cruz, nós deixamos o mundo. Olha só, isso aí está lá no Velho Testamento, mas vai se aplicar a nós de forma extraordinária, né? E nós passamos para o lado de cá, nós passamos para o lado do reino, certo? Daí acontece que o faraó e os exércitos de faraó, eles entram dentro do mar, e o mar se fecha, e o faraó e seus exércitos não conseguem alcançar o povo de Deus. Quer dizer que lá na cruz o Senhor despojou o diabo, o Senhor despojou os exércitos do mundo, o Senhor deixou o Egito para trás mesmo, o Senhor deixou o mundo para trás. Colossenses 2 diz que ele despojou lá os principados e potestades, 2, 14 e 15, né, triunfando deles na cruz, assim como o povo de Israel triunfou do Egito no Mar Vermelho. Então o Mar Vermelho fala da cruz, o Egito fala do mundo, do outro lado fala do reino, certo? Então eles deixaram o Egito, mas agora eles estão aqui para ir para a terra prometida. O que aconteceu? É que eles deixaram o Egito geograficamente, mas os costumes, mas as ideias, os valores, as comidas, eles tinham lembrança das comidas do Egito. Ou quem dera tivéssemos diante das carnes de panela, o pão, a cebola, o pepino, o melão. Então cada comida, eles lembravam das comidas. Muitas vezes eles queriam voltar, porque eles falavam assim, vamos voltar para o Egito, lá pelo menos a gente tinha pouso, aqui não. Ou seja, que isso quer dizer que Estevão disse que eles saíram do Egito, mas o Egito não saiu deles. Então, o Egito não saiu deles. Isso que eu quero dizer, nasceram de novo pelo mar, assim como nós nascemos de novo pela cruz. Nós deixamos os domínios do diabo do Egito e os domínios das comidas do Egito, eu quero dizer as comidas do Egito, eu quero dizer as condições, as opiniões e a programação do Egito. Nós não estamos mais nas opiniões, condições e programações do Egito, mas essas programações, essas condições, essas opiniões, muitas vezes estão ainda em nós, porque nós ficamos lá. O povo de Israel ficou 430 anos e nós ficamos lá. Uns ficaram 20 anos, outros ficaram 30, outros ficaram 40, outros ficaram 50, 60, 70, 80. Outros ficaram 12 anos, mas ficaram lá no Egito e tinham a herança egípcia, certo? E aí vem para cá e continua, né, a programação do Egito, mesmo que eles não estão vivendo a programação do Egito no Egito, mas a programação do Egito na vida deles agora de reino está ali com eles, atrapalhando o reino. As opiniões do Egito, ainda que eles não estão mais ouvindo as opiniões do Egito, aquelas opiniões do Egito estão formatadas nele de tal forma na alma deles que eles precisam tirar aquilo, porque aquilo está atrapalhando o reino, certo? E assim vai a configuração de vida deles, o julgamento deles, a maneira deles ver era egípcia, porque eles saíram do Egito, mas o Egito não saiu deles. Esses são os bloqueios. É o Egito que não saiu de nós, é o mundo, no que refere-se à religião, porque o Egito tem muita religião, e no que se refere à maldade, no Egito tem muita maldade, e o que se refere à mente de escravo, porque no Egito eles eram escravos, e no mundo nós éramos religiosos e maldosos e escravos. Agora nós estamos no reino, nós nascemos de novo, então é preciso que a gente perca a configuração agora, a gente perca certas condições, as opiniões, as formatações do Egito, as formatações do mundo. Ficou claro isso? Então isso é algo muito importante a ser pontuado, certo? Então nós estamos agora do lado de cá, nós não estamos mais do lado de lá, nós agora estamos do lado de cá.
Somos do reino, mas as configurações, as opiniões, as formatações, certos códigos, a maneira, as fórmulas de vida, a gente veio do Egito, da árvore do conhecimento do bem e do mal, a gente comia dela, a gente nasceu com ela, nossos pais passaram a herança disso para nós, os parentes, os vizinhos, os amigos, os inimigos, os governantes, a política. O Egito fala de política também, na figura de Faraó. Nós herdamos tudo isso daqui, e agora a gente está no reino, a gente não está mais lá, mas essas configurações, essas ideias da política, da religião, do mundo, da maneira, do entretenimento, da forma, da reação, a mente de escravo, de ser preso, a mente de não ter liberdade, às vezes ainda está em nós, e nós estamos no reino. E aí o bloqueio é esse, porque muita gente nasceu de novo, está no reino, não consegue ir para em nenhum lugar do reino, não consegue prevalecer, não consegue ir à frente, porque está bloqueado, porque o Egito ainda está nele. Então, os efeitos do Egito, as formas do Egito, elas estão aqui, e então se reflete no quê? Em rebeldia, reflete-se no quê? Em medo, reflete-se no quê? Em murmuração, reflete-se em não confiar em Deus, reflete-se em querer agir como escravo num reino de livres. Era o povo de Israel que saiu do Egito e passou o mar, passou pela cruz, deixou o Egito para trás, mas o Egito ficou com eles. Daí, meus irmãos, olha só o entendimento que eu estou querendo passar para vocês. Eles estão com o Egito dentro deles no reino. Então, o reflexo disso é que eles continuam sendo murmuradores, eles não conseguem obedecer coisas de fé, porque o Egito não tem fé, o Egito tem vista, eles só viam. Aí Paulo falou, nós não andamos mais por vista, nós andamos por fé. Desse lado aqui é fé, o justo viverá da fé, mas eles vivem de vista, então aqui é vista, eles não estão mais lá, mas a configuração de ver para crer continua aqui. Daí eles veem os gigantes, eles ouvem relatos de gigantes, são escravos, mentes de escravos, relatos de gigantes, cidades fortificadas, intransponíveis e tal, e o que eles fazem? Eles se rebelam, eles murmuram, e então eles têm que morrer ali naquele deserto. Eles iam ficar pouco tempo no deserto, 40 dias ali, eles iam 1 ano e meio, eles iam estar na terra prometida, 1 ano e meio mais ou menos, demorou do Egito até o Monte Sinai, demorou 2 a 3 meses, depois eles ficaram 11 a 12 meses ali, depois 40 dias para espiar a terra, 1 ano e meio mais ou menos, eles deveriam ficar ali para entrar na terra prometida, mas o Egito não deixa entrar nas coisas do reino. Os bloqueios do Egito, religião e também a maldade, não deixa as configurações de ser dos egípcios, a configuração de ser dos escravos, a configuração de ser das trevas, que está dentro dos cidadãos do reino, não permite entrar na terra prometida. Então, demora-se muito mais para fazer, para ser, para conquistar, por causa dos bloqueios, por causa das programações formatadas na consciência, na inconsciência dessas pessoas. Essas pessoas não sabem, elas são inconscientes, elas não sabem por que elas agem assim, elas não sabem porque elas têm tanto medo, porque elas murmuram, porque elas não conseguem crer, porque elas têm mais medo de gigante do que crer na promessa, porque elas têm mais vista do que fé, porque elas têm mais condenação do que amor. Elas não sabem, mas foi o mundo que configurou elas assim, está dentro delas, elas saíram do mundo, mas o mundo não saiu de dentro delas, então elas vão ficar religiosas. Aí o que aconteceu? As pessoas às vezes são religiosas no reino, eles quiseram fazer um bezerro de ouro, eles quiseram adorar um bezerro de ouro, fisicalidade, vista. Veja, as coisas de escravo é essa, fisicalidade, vista. Por isso que as igrejas trabalham muito com coisas físicas, campanha, você leva o lenço ungido, você leva tal coisa, o cajado de Moisés, a miniatura da Arca da Aliança, você leva o óleo não sei do que veio de Israel. É vista, é mundo, é religião. Aqui no reino é fé. A gente vive por fé, os olhos espirituais, mas as pessoas não sabem, então elas pendem para a religião como eles penderam, pendem para a maldade, que eles caíram quantas vezes em erros
terríveis, né? Contra Moisés, querendo matar os líderes em submissão, tudo processamento de dados herdado do Egito que precisa ser retirado aqui no reino. Então, demora-se mais para a gente viver o que Cristo tem para nós, não por causa de Cristo, mas porque nós estamos no reino com a mente de escravos, com a mente do mundo. Certo? Então eles ficaram 40 anos, era para ter ficado 1 ano e meio, eles ficaram 40 anos ali no Egito e infelizmente eles tiveram que morrer ali, porque o bloqueio precisou morrer. Você entendeu? A configuração de ser de mundo precisou morrer ali para eles conquistar a terra prometida. E é isso que precisa acontecer conosco. Nós precisamos fazer morrer as configurações, nós precisamos fazer morrer as programações, as formatações, nós precisamos fazer morrer em nós precisamos fazer morrer as condições que o Egito nos deu de viver. A árvore do conhecimento do bem e do mal, as ideias, as opiniões que nós fomos criados, na cultura que fomos criados, na família que fomos criados, com os pais que tivemos, com o patrão, com os amigos, com todo esse sistema de ver e ouvir, que são programações para que a gente viva como escravos. Daí, quando eles morreram, a outra geração passou e conquistaram a terra prometida, ou seja, foi retirado os bloqueios e eles passaram para o outro lado da terra prometida. Você conseguiu pegar? Daí você pensa assim, por que está demorando tanto para eu conquistar, para eu ter, para eu fazer, para eu viver em Cristo, já que fala de tanta promessa, tanta riqueza, tanta prosperidade, é dinheiro, é isso, é aquilo, é saúde, mas a minha vida, quando eu olho, a condição é outra, porque condição de escravo no reino de Deus, trava o reino de Deus. Condição, programação de escravidão, de vivência, configuração de viver como escravo na condição original, que é árvore da vida, vai ter problema. A árvore da vida não funciona com bem e mal, a árvore da vida funciona com vida. Ou seja, nós precisamos retirar esses bloqueios que foram herdados desde o ventre do mundo egípcio. Olha como ficou claro, certo? Então eles entraram depois de 40 anos e começaram a conquistar a terra. E você só vai conquistar a terra que é dada para você em Cristo, teu chamado, tua vocação e teu propósito, quando você quebrar os bloqueios, quando você quebrar a mente condicionada, quando você deixar de ter a mente condicionada que você tem, esse inconsciente que está aí, informações que elas estão ocultas, mas elas estão fazendo toda a diferença na tua vida, e você está agindo como age, como escravo, murmurando, reclamando, blasfemando, rebelando, insubmisso e vivendo em areia, em deserto, porque está aí tua inconsciência está com o mecanismo ainda do mundo, e você precisa quebrar os mecanismos de viver, de ser, e de estar e de fazer do mundo, para herdar e viver Cristo com seus mecanismos do reino. Então ficou claro, né? Daí, nós vamos entrar nessa terra para conquistar, sem bloqueio, porque os bloqueios nos impedem. Povo medroso, tinha gigante. Quando o medroso vê gigante, o que faz? Se ausenta, corre, foge, quer voltar para o mundo. Terra para conquistar, cidades para derrubar, dificuldades, né? Se você ler o livro de Josué no capítulo 1, ali tem a configuração de conquista do reino de Deus. Nós precisávamos estudar muito aquele texto de Josué capítulo 1, porque ali é a receita para qualquer coisa na nossa vida, seja física, financeira, espiritual, emocional, ministerial, certo? Então, nós vamos quebrar os bloqueios. Eu vou começar agora aqui, depois dessa parábola de um evento real do Antigo Testamento, passando para Cristo e para a igreja. Cristo fez, a igreja vai viver o reino agora. Cristo é o mar que abriu para a gente passar por outro lado, e a gente precisa morrer. Não sei em que estágio você está, você precisa morrer a tua natureza de escravo egípcio para você poder ter a cidadania, viver a sua cidadania do céu. Porque às vezes você tem a cidadania do céu, mas está vivendo como cidadão do mundo, do Egito, da terra,
E aí o desbloqueio, a desconfiguração, a tirar a mente condicionada para colocar outras condições, para que você tenha a mente, para que você tenha a cidadania do céu e viva como um cidadão do céu, para a glória de Deus. Então, hoje nós vamos falar do medo, certo? Que é o medo, pegando esse ponto aí que eu usei do povo de Israel no Egito, o medo foi um fator determinante para eles. Foi muito determinante para eles não entrar na terra que Deus tinha jurado a Abraão 430 anos atrás que daria ao seu povo. O medo foi determinante para eles ficar 40 anos em círculos no deserto. O medo faz isso. Então está tudo isso escrito para nossa orientação, não é o que Paulo disse em 1 Coríntios capítulo 10, né? Que tudo isso, esses círculos, é tudo para nossa orientação, é tudo para a gente não viver igual, ser sábios, né? Que tem faltado muito. Onde tem religião, tem ignorância, nunca tem sabedoria. Então a gente às vezes é muito religioso, a gente sai do mundão aí, a gente vem para a igreja, em vez de ficar do reino, a gente fica religioso, a gente fica burro, em vez de ficar sábio. A religião é burrice. Ficou perambulando e o fator determinante foi o medo, porque quando os 10 espias vieram trazer o relatório, depois de 40 dias, e eles falaram do fruto, são frutos, né, eles trouxeram o fruto nas costas ali, a vara ali com o fruto muito grande, coisas extraordinárias, mas quando ele começou a falar das cidades fortificadas, do armamento bélico, dos homens truculentos, dos filhos de Enac, que eram os gigantes, homens de alta estatura, homens de guerra, eles tiveram medo, aquela palavra causou medo neles. Quando veio a palavra do reino na boca e na pessoa de Josué e Calebe, os dois, eles já estavam, já tinha sido manifesto sobre eles a maneira de viver que eles tinham no Egito, de escravo, de medo, de servos, de vítimas. O vitimismo entrou dentro deles ali de tal forma que então eles nem conseguiram ouvir Josué e Calebe. E eles quiseram voltar para o Egito, eles quiseram matar Moisés, porque eles tiveram muito medo. Agora veja, eles não eram mais do Egito, mas o Egito ainda estava neles, porque todos os que são dominados pelo medo ainda são egípcios, são mentes escravizadas. Egito fala, vamos pensar em Egito como servidão e escravidão, para a gente poder pontuar aqui a escravidão mental. Por isso eles tiveram tanto medo quando ouviram o relatório de dificuldades. Aquela programação estava ali neles, eles foram programados para que quando tivesse esse tipo de informação, surgisse neles o medo, eles foram formatados para que quando tivesse esse tipo de informação, eles externassem opiniões de medo e eles foram condicionados a ter uma condição, ao ouvir aquilo, uma condição de serem medrosos. Então vamos pegar esse ponto que a murmuração veio porque a murmuração é física, né? Palavras, foi ações, né? Palavras ali se tornaram até ações e atitudes, porque depois eles quiseram matar Moisés, quiseram voltar para o Egito, mas o interior deles, a programação deles, a funcionalidade interna daqueles homens foi o problema. Eles funcionavam para ter gatilhos de medo, para externar, revelar, exibir medo, para surgir, para formar medo, opiniões deles. Vamos voltar, nós não vamos conseguir, nós somos um povo que não tem arma, nós somos um povo que estava escravo, nós somos um povo que não tem experiência, nós somos um povo que vamos ser devorados, etc, etc. Então o medo ferrou eles, e o medo tem nos ferrado, o medo tem nos destruído, o medo tem impedido da gente viver o reino. Veja, nós estamos no reino, e muitas vezes estando no reino, olha só, nós vivemos com tanto medo, e não vai, deserto por causa de medo, areia, mesmas circunstâncias, mesmas situações de vida, mesmos problemas, mesmas dificuldades. Qual é o problema? Medo. O medo nos faz andar em círculos. Então, é muito importante, né? Então, essa primeira
informação do medo, impedindo de viver a terra prometida. O medo faz sobreviver, porque eles ficaram 40 anos sobrevivendo até morrer. Coragem faz conquistar. Medo nos faz ter milagres para nos deixar vivo. Coragem e fé nos faz milagre para conquistar coisas extraordinárias. Esse medo faz a gente passar pelos mesmos problemas sempre, pelas mesmas estações. Eles passaram por 42 estações, parece. Ali eles andavam nos mesmos lugares, não saíam do lugar. Medo nos faz lutar e ficar no mesmo lugar. Fé e coragem na promessa da palavra de Deus. O Josué capítulo 1, que é o que a gente tem que ler todo dia, se for ver. Isso nos faz conquistar no reino de Deus. Então isso é muito importante. Agora, nós vamos pontuar aqui o medo, definição do medo. Porque a gente tendo a definição do medo, a gente sabendo, sabe, o negócio do medo, isso vai nos ajudar muito. Não é verdade? Quando a gente passa a ter consciência, a nossa consciência combate a nossa inconsciência. Tanto a nossa inconsciência de não ter a informação, como a nossa inconsciência de ter uma informação escondida lá, vem outra e substitui. Então, nesse sentido, a gente põe outra condição na nossa mente. A gente tira o medo e a gente põe a condição da coragem. A gente tira as opiniões formadas, os julgamentos, os discernimentos que temos pelo medo e colocamos fé no lugar. Nós substituímos a condição, nós substituímos aquilo, a crença, a formatação que tem lá, nós tiramos aquela formatação, colocamos a formatação da palavra. Nós colocamos a programação da fé no lugar do medo. Paulo falou isso em Romanos capítulo 12, verso 2, diz assim: não vos conformeis com esse mundo, não vos formeis com o Egito, não vos formei com bem com mal, mas transformai-vos, ou seja, vocês já foram retirados daqui, vocês agora se transportem, vocês foram transformados, certo? Pela renovação. Ou seja, olha só, troca de informação. Renovação é troca de conhecimento, de informações. Pela renovação do vosso entendimento. Agora é outro entendimento, não é mais o entendimento da árvore do conhecimento do bem e do mal, não é mais o entendimento do Egito, de Faraó, da religião, do mundo, do ego. Agora são entendimentos novos, entendimentos do reino, baseados na Basileia, baseados em Cristo, no Rei, na sua palavra. Então, para que a gente possa experimentar, provar. Aqui nós provávamos a vontade do diabo, a vontade do pecado, o mundanismo. Aqui nós estamos no reino para experimentar essa vontade, a gente precisa fazer essa troca, essa substituição de informações, e a gente colocar as informações do reino na nossa mente, a gente quebrar os bloqueios para ter liberdade, porque o reino não é bloqueio, o reino é liberdade. Você consegue entender? O reino não é bloqueio, bloqueio é aqui, prisão é aqui, caixa quadrada, mundo é aqui. Aqui não, aqui é reino, aqui é governo de Deus. Aqui então, você troca a informação de prisão que você tinha lá, de medo, você troca por informação de liberdade, de fé, para você experimentar, para você provar, degustar qual seja a boa, a perfeita e agradável vontade de Deus. Então o medo nos impede de provar qual é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus, porque medo é configuração do mundo. Você vê, Jesus sempre falava, a palavra diz, Jesus disse, né, não temas, não temais, não tenham medo. Sempre falando disso, de não ter medo. Que desse lado aqui o medo não impera, se houver o medo trava. Aqui não é um lugar de medo, aqui é um lugar de fé. Aqui é um lugar de medo, de escravidão, porque escravo tem medo de Senhor, tem medo do Egito, do Faraó. Aqui nós não somos escravos, nós não temos medo de Cristo. Nós não temos medo do pecado, não temos medo de maldição, não temos medo do diabo. Aqui nós não temos medo de fracassar, medo de errar, medo de quebrar, medo de empobrecer, medo de enfermar, medo. Aqui não tem medo, aqui tem fé, aqui tem reino, aqui tem liberdade. É a mente de Cristo, não mente de escravo. Então,
Vamos definir, certo? Nós vamos definir o medo. Primeiro, número 1, certo? Medo, sentimento, certo? Se tem a informação no subconsciente, no inconsciente, certo? Então se torna sentimento, e o sentimento gera ações, ou o impedimento delas, de insegurança, o sentimento de insegurança em relação a assuntos da nossa própria vida. Então o medo, presta atenção, o medo, junto com a insegurança, são as duas pernas do fracasso, se chama medo e insegurança, os dois andam juntos, os dois são praticamente gêmeos. Se você tem medo, você não tem segurança, você não é seguro, glória a Deus. Você tem medo, você não tem segurança de nada. Você pega um dinheiro na mão, você não tem segurança do que você vai fazer. Você pega uma herança na mão, você não tem segurança. Você tem que investir, você não tem segurança. Você tem que começar um projeto, você não tem segurança. Você tem que tomar uma atitude que vai mudar a tua vida, você não tem segurança. Porque medo é insegurança. 2, medo é fé no negativo. Então a insegurança e o medo são duas pernas. E essas duas pernas faz ter crença no negativo. Sempre o medroso, sempre o negativo. Mas a gente não pode ir porque lá tem gigante. A gente não consegue, a gente não pode, a gente não tem condições. Olha só, condicionamento, né? É o condicionamento, nós estamos falando de condicionar. Nós não temos condições de ir, nós não temos dinheiro para fazer, nós vamos se dar mal, nós vamos afogar nessas águas. Essa tempestade é uma tempestade que vai nos destruir. Os discípulos na tempestade, com medo. Veja que o medo faz você ter fé. Você tem mais fé no vento. Os discípulos estavam com uma fé tão grande no vento e nas ondas bravias e altas, que eles disseram, nós vamos morrer afogado. Jesus estava lá descansando, eles não estavam com fé no descanso. Jesus estava propositalmente dormindo para mostrar que a fé é descanso. Mas o medo é crer que, o medo é acreditar que a onda e o vento vai acabar com tudo. Veja que é negativo. Uma pessoa que tem medo é uma pessoa negativa. Você não pode se abrir com uma pessoa que tem medo, porque ela vai te colocar mais programação ainda de mundo. E se você está com a programação do reino e você não estiver muito bem fortalecida ainda, você acaba perdendo a programação do reino para voltar à programação do Egito. 3, medo é ver, ouvir e decidir pelas crenças que estão implantadas. Então o medo é ver, você vê o negativo, você vê, você enxerga, você contempla o seu barco afundando, você contempla, você doente, você contempla, você vê seu negócio fechado, você vê seu dinheiro perdido, e aí você começa com um se eu perder, se acontecer isso comigo, se eu ficar doente, se, então o medo faz você decidir por aquilo que você está vendo e por aquilo que você está ouvindo. Então você começa a ouvir o mundo, você começa a ouvir as pessoas que estão no cosmos, que estão comendo do fruto do conhecimento do bem e do mal, do que é certo e errado, da prosperidade e da pobreza, dessa dicotomia que tem, né, no bem e o mal. Tudo, essa dicotomia que existe, ela baseou do bem e do mal da árvore, né? E aí você começa a ouvir isso e você começa a ter medo, e aí você começa a ser negativo e você vai agir. Você vai agir com base no que você viu, no que você ouviu. Daí você age não fazendo aquilo que você devia fazer, e você age deixando de fazer o que você devia fazer. Então vamos pensar que você vai agir pelo medo. Vou juntar dinheiro porque eu não sei o dia de amanhã. Eu não sei se no dia de amanhã eu vou estar bem de saúde, mas vou juntar um dinheiro para não precisar do SUS, porque a gente nunca sabe o dia de amanhã, né?
está preparando-se para a doença, está juntando dinheiro para a doença, está esperando a doença, está crendo na doença, está vendo a doença, está com medo de ser doente e depender do UPA, do sistema de SUS do nosso país, que é precário. Então a pessoa não junta dinheiro assim, ó, vou juntar dinheiro porque quando aparecer um terreno mais barato para comprar, eu vou ter o dinheiro para comprar. Se aparecer um carro para comprar aí que esteja abaixo do preço, alguém enforcado, eu vou comprar. Não, nunca é positivo, sempre é o negativo. Aí passa 10 anos, a pessoa fica doente e a pessoa fala assim, ó, graças a Deus, eu sabia que eu estava certo, eu juntei o dinheiro, eu não preciso do SUS, porque veio a doença. E ainda dá graças a Deus, achando um bom estrategista, mas ele fez a estratégia para ficar doente, ele ficou doente. São condições colocadas na nossa mente para pensar desse jeito. São opiniões de outras pessoas em nós para a gente pensar assim. Uma programação para a gente ter a programação do medo, para que quando a gente conseguir juntar o dinheiro, a gente ajunte para os propósitos do medo, não para os propósitos da fé. Daí entra a doença, daí entra o ladrão, roubar, daí entra a traça, a ferrugem, daí entra os imprevistos para tirar o que é nosso, e a gente juntou justamente para isso, para tirar o que é nosso, para alguém vir, ou para alguma coisa vir, ou para o diabo vir e tirar o que é nosso. Então é configurações, é formatações, programações do Egito, do mundo, da árvore, do conhecimento do bem e do mal em nós. Então isso é um medo. E o medo, ele tem um fruto, né? Aqui eu posso colocar em quarto lugar, que o medo gera preocupação. Porque o medo, ele é um senhor. Esse senhor faz você trabalhar. E esse senhor faz você trabalhar através da preocupação, ou seja, você está se ocupando com coisas antecipadamente, você está se ocupando com coisas que talvez nem tenham acontecido e nem vão acontecer. Você se preocupou com coisas, você gastou energia, você pecou, você errou o alvo, você está gastando energia, isso é o sentido de pecado, errar o alvo, gastar energia com coisas que nem vão acontecer. Então isso se chama preocupação, gerada por medo. Pegou? Talvez você fale assim, mas eu não sou preocupado, e você é, porque a inconsciência é isso, o que está na tua inconsciência é isso, é você falar que não é, para você continuar vivendo como é, sem perceber. Então, em quarto lugar, é preocupação. Você se preocupa com o futuro, você se preocupa que você não vai ter o dinheiro para pagar a conta, você se preocupa se você ficar doente, você se preocupa com alguma coisa da tua família, você se preocupa com alguma coisa da tua empresa, você se preocupa com alguma coisa do teu trabalho, você se preocupa com o teu nome, com a tua reputação, com a tua autoimagem, com a tua moral. Você vive preocupado, gastando energia, trabalhando por coisas que não vão acontecer, ou que vão acontecer e você já está cansado antes delas acontecer, e quando elas acontecer, você nem tem força para vencer elas, porque você já está morto, você perdeu suas energias. Olha só que doideira, isso é um medo. Então a gente já agora, olha, a gente pontuou o que é medo. Estamos pontuado o que é medo, estamos pontuado que o medo é do Egito, pontuou que o medo é coisa de escravo. Sim, a gente pontuou que o medo vai fazer conosco o que fez com o povo de Israel, vai fazer a gente viver o deserto, vai fazer o que fez com os discípulos na tempestade. Jesus dormindo, nós deveríamos estar dormindo, e eles estavam apavorados e tinham muito medo. Então está pontuado. Agora vamos falar de como se configura o medo na nossa vida. A regrinha é básica, para todos os bloqueios a regra é a mesma. Eu gravei um áudio, né, de um ensino da mente condicionada. Então é a regrinha da mente condicionada, certo? A mente condicionada, então tem lá. Se você puder ver, seria muito importante você ver, se você não viu. Mentes condicionadas, certo? É a mesma regrinha da configuração, de você fazer a configuração para a gente agir, para a gente falar, para a gente ser, para a gente não ser
de acordo com a configuração, da programação, da opinião, da condição que foi nos imposta. Em primeiro lugar, de herança, quando a gente nasce, a árvore do conhecimento do bem e do mal. A gente está comendo a árvore, porque se a gente está no mundo, a gente nasceu no mundo, a gente nasceu separado de Deus, a gente está comendo a árvore. Então o medo é algo que é bom e mal. É bom, medo religioso, o medo de não agradar a Deus, o medo de não ser aceito, o medo de ir para o inferno, o medo de não ser abençoado, o medo do diabo entrar, o medo da maldição pegar a gente, o medo de feitiçaria, o medo de macumbaria, medo de inveja, medo do que as pessoas vão falar, medo religioso, medo de não ter feito o suficiente, medo de ter deixado de fazer alguma coisa que deveria ter feito, medo porque não fez o que deveria ter feito, medo porque errou, medo, religião é medo. Do outro lado tem o medo do mundo, o medo do mal, medo de quebrar, o medo de não ser próspero, o medo de não ser aceito, o medo de não conquistar, o medo do sonho não realizar, o medo de não casar, o medo de não... Medo. Tudo isso aí é fruto do conhecimento do bem e do mal. Nós já nascemos com esses códigos aí, com essas informações, com essas estruturas de informação dentro de nós, certo? Então essa é a primeira. Depois a gente vem o ambiente que a gente vive, o lugar que a gente vive, né? O Brasil aqui é o ambiente que a gente vive, cada região do país tem um ambiente diferente, né? O ambiente cultural, o ambiente, quando eu falo dessa cultura que existe nos lugares. Então, aqui no Brasil, na maioria dos lugares, há um ambiente de medo, sim. Você fala de empreender, por exemplo, todo mundo te coloca medo. Você fala de ir para frente alguma coisa, as pessoas que estão do seu lado te aconselham, toma cuidado, porque fulano foi fazer isso, ele quebrou, Beltrano foi fazer isso, perdeu tudo, Cicrano foi fazer isso, perdeu tudo. Ou seja, é uma cultura aqui de colocar medo. Nós estamos aqui num ambiente assim do medo, certo? Tudo é o medo. Aí vem também, né, em terceiro lugar, vem da nossa infância, no aspecto da figura do pai e da mãe, já nos passar o mundo, a mente de escravo. Eles nasceram no mundo, eles vão passar o mundo. Eles foram educados pelo mundo, nosso pai e nossa mãe, vão passar o mundo para nós. Eles foram educados pelo conhecimento do bem e do mal, vão passar para nós também. Então não tem como escapar disso, né? Nós já herdamos isso do nascimento. Salmo 51:5, nós já nascemos com o pecado, com a separação, nós já nascemos separados do projeto inicial, da programação inicial. E então os nossos pais vão nos passar a programação que eles receberam, que eles herdaram, e a programação do bem e do mal, é esse medo. Então a gente já começa a ouvir coisas assim, ó, desce daí, senão você vai cair, se machucar. Desce daí, senão você vai cair e se machucar. Sempre ensinando a gente a não fazer alguma coisa, colocando medo em nós. Ah, se você não tirar a nota, eu vou te pegar, eu vou te cortar na cinta. Medo, a gente então associou tirar a nota boa, certo? Ao medo de apanhar do pai e da mãe. Então você consegue entender que esse dispositivo do medo, essa programação do medo já foi colocada em nós, né? A gente deixou de fazer as coisas erradas, não porque a gente entendeu, a gente deixou de fazer a maioria das coisas erradas que a gente fazia pelo medo que foi imposto sobre nós. Não foi por entender as coisas, mas foi por exercer o medo. Então a gente vem, né, desses conceitos do medo. Aí a gente começa a ter o medo religioso, porque a gente tem que vir na igreja e não quer vir. O pai e a mãe falam assim, você vai para o inferno. A gente fica com medo de ir para o inferno, a gente começa a vir na igreja com medo que Deus é mau, Deus é ruim. Martinho Lutero chegou a ter ódio de Deus, porque esse Deus é muito mau, porque esse Deus quer me levar para o inferno. Então a gente começa a ter medo, certo? Os pais começam a pôr medo, a gente começa a ver nosso pai com muito medo, nosso pai lutando, se esforçando, trabalhando como podia para nos sustentar e medo de não nos sustentar, a mãe com medo de alguma coisa, e a gente começa a ter exemplos de medo, a gente começa a ouvir palavras, raciocínios, ideias de medo na nossa família. E daí, meus irmãos, a gente começa a crescer no medo. A gente já herdou o medo pela árvore, pelo fruto, pelas informações, pelos códigos. Agora a gente vai ter os exemplos de potencialização, de ensinamento do medo na figura do pai, da mãe e dos irmãos.
certo? Depois a gente vai para a escola, e na escola tem o professor, e o professor fala: se você não tirar nota, você vai reprovar. Se você não tirar nota, eu vou chamar sua mãe aqui. Se você não tirar nota, você vai para a diretoria. Se você não parar de bagunçar, você vai ficar de castigo. E aí associou de novo fazer o certo à penitência do medo. Vamos lá. Então os professores, a escola começou a passar o medo para nós, certo? E a gente começou a ter bloqueios de: cuidado, hein? Se você não conseguir apresentar esse trabalho da maneira certa, você vai passar vergonha. Tem gente que tem medo de falar ao público por causa de alguma coisa que ouviu na escola, do professor, ou do pai, ou da mãe. Você é burro, você não sabe nem falar. Causou um medo na pessoa, né? Um medo de falar ao público. A pessoa é travada, e assim vai, né? Então a gente vê que aí a escola vai passar isso para nós. Aí tem os amigos, vão passar o medo, por meio das experiências familiares que eles têm, por meio dos traumas que eles têm, nos conta, e a gente começa a receber informações de medo, e começa a ter esses problemas. Aí a gente vai crescendo, patrão. A gente tem o ambiente do trabalho, um ambiente de disputa, de rivalidade, de competitividade. E o patrão fala: se você não produzir, vai ser demitido. Outras pessoas são melhores do que nós. A gente começa a ter medo porque a gente começa a ver pessoas que trabalham melhor, mais inteligentes, mais sábias, mais capazes, que teve mais oportunidades. A gente começa a ter medo da vida, medo de não prosperar, medo de não crescer, medo de não conseguir, medo de ser demitido, medo. Porque o sistema é do medo. Aí você está aqui no mundo, você vem para Cristo, e você vem com essas coisas, você nasceu de novo, você recebeu uma nova mente, mas essas configurações, essa programação de vida está em você. Daí é hora de você tirar essas coisas, você detectá-las, renovar a mente, renovação da mente. Eu gravei um vídeo que chama Renovação da Mente. Seria muito bom você ver esse vídeo também, que chama Renovação da Mente. E daí você começa a ter esses problemas. Então quando você vai ousar a comprar algo, você fica com medo de não conseguir pagar esse algo. Quando você vai empreender, você fica com medo de perder o empreendimento. Quando você vai fazer alguma coisa, você fica com medo. Quando você vai chegar em uma pessoa que você gostou para começar um relacionamento, você tem medo. E assim o medo vai regaçando a sua vida e você não consegue prosperar. Porque quem tem medo não tem prosperidade. Medo e prosperidade são antagônicos. Jogam em times diferentes. O medo joga no time do mundo, certo? A prosperidade joga no time do reino. Não tem como você ser próspero jogando com medo. Você tem que substituir o jogador. Quando a gente está lá no futebol, a gente vê, o técnico vê um jogador mal, o jogador não está cumprindo a sua função, substitui o jogador, tira o jogador, coloca outro jogador para suprir. Ou seja, a gente tem que fazer a substituição no nosso time. A gente jogou com medo até ontem. O medo não está produzindo, o medo não está criando, o medo está falhando, o medo está abrindo, o medo está fazendo com que o outro time regasse, a pobreza está chegando, a miséria, a doença, a fraqueza espiritual. Substitui, tira o medo, coloca fé, coloca amor. Então veja que a gente já então entendeu, né? Começa lá na árvore, no nascimento, vem na cultura, né? Vem do cultural, vem do familiar, vem no núcleo de amizades, vem da escola, vem do emprego, vem do que ouvimos, vem do que vimos das redes sociais, dos filmes, do jeito que nós somos formados, do que nós estamos habituados com os nossos ícones passando valores para nós, nossos ícones passando princípios de vida para nós, e através disso uma configuração de medo, uma condição para ter medo, sem que a gente perceba, no inconsciente, opiniões e discernimentos do medo, e uma programação de vida destituída do reino, de medo. Então veja que é muito sério isso. Então você precisa pegar agora, você precisa parar agora e pensar:
Da onde vem esse medo? Vem dos exemplos que eu vi do meu pai e da minha mãe? Vem da onde isso? Vem de mim mesmo, eu produzi porque eu herdei o erro, eu herdei o conhecimento do bem e do mal? Vem da escola, alguma coisa aconteceu ali entre os amigos da escola, uma aula, o professor? Vem do ambiente que eu tive de trabalho? Vem da onde? Vem da igreja, o meu medo vem da religião, vem a igreja, o pastor colocou medo em mim, o pastor me colocou medo, o padre me colocou medo. Quem me colocou medo? Meus inimigos me amedrontaram? Foram opiniões e conselhos que foram me dados, esses conselhos ao invés de me ajudar me bloqueou? Você tem que pontuar esse negócio aí. Você precisa pontuar, você precisa trazer a pontualidade, você precisa pegar agora o teu WhatsApp, fazer um grupo aí, ó, você mesmo, com você, e começar a escrever para que você possa fazer a substituição. Você possa colocar outro jogador no lugar, certo? Você possa tirar o bloqueio, você possa fazer com que, tirar as barreiras das comportas para que a água possa jorrar. Você é um rio, você não é represa. Certo? Você é um rio, mas se você tiver com bloqueio, você se tornou uma represa. Você é uma água que está represada, você precisa tirar o bloqueio para poder fluir. E o medo é um dos bloqueios, certo? Então, nós pontuamos tudo isso, vamos para outra parte agora. Eu quero falar de 3 tipos de medo aqui. Esses 3 tipos de medo vai dar uma abrangida, sabe, assim, em todas as áreas da nossa vida, para a gente poder tirar o Egito, certo? Tirar a mente de escravo. Nós estamos no reino, árvore da vida, não é mais árvore do conhecimento do bem e do mal. Isso é prosperidade, isso é riqueza, isso é recurso financeiro, isso é saúde, isso é vida espiritual, isso é alegria, isso é conquista, isso é patrimônio. Se estiver aqui no medo, você não vai ter nada disso, você não vai ter nada disso. Você tem que estar aqui, ó, no reino, na mente de Cristo. Então, 3 tipos de medo. Medo de não ter. Então, o medo de não ter pode ser baseado que você nunca viu teu pai e tua mãe tendo. Que você também tem amigos que nunca tiveram. Que você não tem pessoas ao seu redor com exemplo que tem alguma coisa. São todas pessoas iguais ou menos que você. Daí você tem medo também de não ter, porque os exemplos físicos que você tem são exemplos de pessoas que não têm, certo? O que aconteceu com o povo de Israel? Foi isso, veio a notícia que tinha um gigante, eles olhou para o lado e eles falaram assim, nós não temos nenhum gigante aqui. E também aí depois, segundo lugar, poxa, ninguém tem arma aqui. Terceiro, ninguém é bom de guerra aqui, todo mundo era escravo, nós somos iguais. Então, eles começaram a ter medo. Então, medo de não ter a prosperidade. Quem vive na miséria e tem exemplo só de miséria, e aí vem para a igreja, prega que você não tem, que você precisa fazer coisas para ter, e você nesse sistema você não consegue. Uma hora você é roubado porque você entra no sistema do mundo, do diabo. Você não começa a ter medo de não prosperar. Então tem gente que já está com um pouco de idade, está com medo lascado de prosperar, precisa quebrar esse medo de não prosperar. Que a prosperidade é fruto do reino de Deus, da árvore da vida do Éden, onde nós somos transportados para o reino do Filho do seu amor, certo? Os solteiros, medo de não casar. Por quê? Está tão difícil hoje mesmo arrumar uma pessoa que seja correspondente a nós, né? Que dê certo, que seja apropriada, certo? Está um pouco complicado isso, mas o medo de não casar não pode existir em nós, porque em Cristo tudo é completo. Deus preparou Eva para Adão, Deus vai preparar Eva para você. Retira o medo, desbloqueia medo, certo? Ser aceito. Poxa, quando a gente não é muito aceito em casa, quando a gente é rejeitado em casa,
E aí tem um monte de problemas dentro de casa, no lar, que o pai prefere mais um filho do que o outro, a mãe dá mais atenção para um do que para outro, há uma acentuada preferência de um em detrimento do outro, então aí fica a rejeição. As pessoas que têm esse problema da rejeição, elas começam a ter medo de não ser aceitas, então elas chegam nos lugares e elas também são rejeitadas, porque aí elas são já adotadas pelo diabo. Que o diabo gosta de gente rejeitada, porque gente rejeitada é gente que destila uma áurea, uma energia de ira nos outros, por algum motivo espiritual, eu digo. Precisa quebrar a rejeição, esse bloqueio, né? Esse negócio da mente de rejeição. Nós precisamos quebrar isso com o amor de Cristo em nós, certo? Então, as pessoas têm medo de ser aceitas. Então, o medo de não ter as coisas. Então, você mesmo, por sua mente, tem que pensar no que você tem medo de não ter. Você está num ponto que você tem medo de não ter. 2, medo de perder o que tem. Então a maioria das pessoas tem esse medo aí. Às vezes elas têm tão pouco, estão com medo de perder esse pouco que tem, e porque elas têm tanto medo, elas se apegam tanto àquilo que têm, elas se apegam tanto ao tesouro que elas criaram na cabeça delas, que elas têm tanto medo de perder aquele tesouro, e Jesus falou para a gente não ajuntar tesouro na terra, e tem gente que perdeu o sentido disso, e está juntando tesouro, e todo tesouro ele causa medo, medo do ladrão vir, medo da traça, medo da ferrugem. Jesus deixou claro isso aí. Nós não podemos ter medo de perder o que a gente tem, até porque se a gente entender que a gente está no reino nada é nosso, no reino tudo é do rei. No reino ninguém tem nada, no reino tudo pertence ao rei. Então a gente nunca vai perder uma coisa que não é nossa, é do rei, o qual nós somos cidadãos desse reino, certo? Então as pessoas têm medo de perder a saúde, por exemplo. Eu tenho medo, me deu uma dor esses dias. Por que a pessoa tem isso? Porque ela viu às vezes nas autoridades e nas influências da vida dela esse comportamento de pessoas falando assim: nossa, eu tenho medo porque fulano tinha essa dor, eu comecei a ter essa dor, e fulano era úlcera e parece que o meu vai ser úlcera também porque parece ser igual. Eu tenho medo de ficar doente, eu tenho medo de um dia ficar doente e não ter o dinheiro para cuidar da minha saúde. Eu tenho medo de ficar dando trabalho para os outros quando eu ficar velho. Eu tenho medo porque quando chegar nos 50, eu estou com 44, quando eu chegar nos 50, 55, eu vou estar cheio de doença. Medo de perder a saúde. Medo é um bloqueio no reino, não funciona medo. Nós estamos num reino que Jesus Cristo nos dá saúde. Que Jesus levou sobre si as enfermidades. Certo? Medo de perder o dinheiro. Então, o medo de perder o dinheiro é o que mais atrapalha a gente de prosperar, porque para a gente prosperar a gente precisa ter fé, a gente precisa pôr a planta do pé. Veja, o que Josué precisou para conquistar a terra prometida? Dinheiro? Não, precisou ter um pé. Você tem um pé? Se você tem pé, se você não tem pé, você é aleijado, você é amputado, você não tem pé no seu corpo, mas o seu espírito tem um pé. Não importa, você tem pé de qualquer jeito. Você decidir colocar a planta do pé, você tem aquilo. Mas as pessoas estão no sistema do mundo. O sistema do mundo é vista, é dinheiro. Então elas têm medo de perder o dinheiro. E o medo de perder o dinheiro é aquela parábola dos talentos. O homem que recebeu um enterrou, porque teve medo do seu senhor. Porque o senhor era um homem duro, fiquei sabendo que o senhor era um homem duro. Então foi tirado dele e foi dado para aquele que negociou. Para você negociar, você não pode ter medo. O que é o medo então? É pegar o que te colocou na mão e enterrar com medo de perder. E você achar que você é um administrador porque você não perdeu o que você tem. Não, mas isso aí é derrota. Você não perdeu o que você tem, é uma derrota. Você enterrou aquilo. E aí vem o Senhor ali da parábola e fala: você pelo menos poderia ter dado para os bancos para render juros, ou seja, você deveria ter feito alguma coisa. Esse medo acabou com a vida daquele cara que recebeu um e não negociou. Então o medo e negócios não andam de mão dadas. Medo e negócios não
andam de mãos dadas. Se você tem medo, você não tem negócios. Se você tem negócios, você venceu o medo. Então, o medo de perder dinheiro está atrapalhando as pessoas de ter mais de uma casa. Ah, mas é a vontade de Deus, é tudo no plano de Deus. Aí entrou lá na religião, né? Que a religião tem essas frases aí. Mas Deus conhece meu coração, não é o tempo de Deus, não é a vontade de Deus, Deus está me provando. Tudo mentira, é tudo medo, tudo maneira de pensar do Egito, dentro do reino de Deus, e a maneira de pensar do Egito tem a religião, então atribui a Deus aquilo que se atribui à religião. Deus está no controle de tudo, tudo tem o seu tempo, não é a vontade de Deus, se Deus fizer Ele é Deus, se Deus não fizer Ele é Deus, dentro do reino de Deus. Então essas coisas não funcionam no reino de Deus, certo? Então, né, o medo de perder a reputação, a gente está muito preocupado com reputação, que vão falar de mim, qual a opinião que as pessoas têm em relação a mim, qual a minha autoimagem em relação às pessoas. Olha, Jesus perguntou o que pensam de mim, qual é a imagem que eles têm de mim. Tudo errado. Jesus não ficou triste não. Ah, pensa que você é profeta, olha, diminuindo, é Cristo, ele era o Filho de Deus. Profeta, o Elias, o tal, fulano, não, tudo errado, ninguém estava vendo Jesus do jeito certo. Agora, se ninguém viu Jesus do jeito certo, nem os discípulos conseguiam ver Jesus do jeito certo, por que nós queremos que as pessoas nos vejam do jeito certo? Que as pessoas nos tenham a imagem certa a respeito de nós, se às vezes nem nós mesmos temos o entendimento do que nós somos, da nossa própria imagem. Nós precisamos perder esse medo de reputação. Porque o que vão falar de mim? O que vão pensar de mim? O que vão dizer de mim? Aí você vai lá, tenta fazer um negócio dar errado, e aí você pensa assim, nossa, se der errado isso, o que vão pensar de mim? O que vão falar de mim? Poxa, você ficou preso em não fazer aquilo, porque você terceirizou a tua fé, você terceirizou seus resultados, você terceirizou a sua vida, e você colocou sua vida nas mãos da opinião de gente que não está nem aí com você, de gente que nem se importa com você, de gente que nem conhece você direito, de gente que nem é seu amigo, porque o amigo, se você errar, o amigo vai pegar na sua mão e vai falar assim, vamos, levanta, de novo, vamos acertar, vamos viver. Não se importe com a sua reputação. Porque as pessoas que estão ao teu redor, que se importam com a tua reputação, elas têm que vazar da tua vida. Porque se alguém está perto de você, se importando com a tua reputação, ela tem que ir embora, ela não está com você mesmo, você tem que estar com pessoas que se sua reputação cair, ela está ali com você, porque ela não está baseada, a amizade dela, na tua imagem que você transparece para esse mundo de mentiras e de enganos. Terceiro, medo como a paralisia. Esse medo, já que é o medo de não ter e o medo de perder o que tem, em terceiro lugar, que vai se ligar muito, né? Em terceiro lugar, se em primeiro lugar é eu ter medo de não ter, e em segundo é eu ter medo de perder o que tenho, o terceiro vai se apropriar muito, porque é o medo como uma paralisia. Se eu tenho medo, veja, paralisou Israel. E agora, gigantes, e agora? Vamos voltar? O que nós vamos fazer? O medo é paralisia, o medo nos faz ser um parasita na vida, o medo nos impede de fazer negócio, o medo nos impede de ir em lugares, o medo nos impede de abrir coisas, o medo nos impede de exercer os nossos dons naturais, o medo nos impede de exercer os nossos dons espirituais, o medo nos faz enterrar. A parábola dos talentos nos faz enterrar. O medo nos impede de ficar rico, o medo nos impede de ser melhor, o medo nos impede de acabar os estudos, porque você nem começa, você não sabe se você vai conseguir. Então, o medo nos paralisa para prosperar. Você tem um dinheiro, você tem medo de investir, você tem medo de gastar, você tem medo de negociar, você tem medo de comprar, você tem medo de vender, você tem medo de empregar, você tem medo de empreender, você tem medo, ponto, você travou, você paralisou.
O medo impede a gente de crescer na vida, então você chega num ponto que o medo te estabeleceu naquilo lá. Você fala, glória a Deus, amém. Deus quer que eu esteja aqui. Não, não é Deus, é um medo agora que a gente tem de avançar. Um medo nos impede, nos bloqueia de crescer na vida. E o medo não nos tira do mesmo lugar, nós ficamos nos mesmos lugares. Nós passamos pelos mesmos lugares. Medo é lugar de escravo. Medo é o lugar de deserto. É medo. Então veja que nós não podemos proceder dessa forma. São coisas do Egito que estão dentro de nós precisamos detectar de onde a gente veio esse medo. É do meu pai, da minha mãe? É do ambiente? É de todo mundo ao meu redor? É do professor? É da onde? É dos meus amigos? É de alguma situação que aconteceu na minha vida? É de um fracasso que eu tive, aí depois eu tive medo de fazer porque eu tive um fracasso e esse fracasso que eu tive, poxa vida, velho, agora já não consigo mais. É o medo de se relacionar de novo porque você foi frustrado num relacionamento, agora você tem medo de se envolver com outro relacionamento, que você tem medo de dar errado de novo. Você tem que achar isso e você tem que tirar esse bloqueio da sua vida, porque aqui no reino não funciona. Não adianta você ser vítima, não adianta você chorar, não adianta você falar, poxa, olha o que aconteceu comigo, porque na verdade eu vou dizer para vocês, ninguém quer saber das nossas histórias, as pessoas querem saber da gente viver o que acontece. Então, meus irmãos, esse medo precisa ser retirado da nossa vida, certo? O medo precisa ser retirado de nós. Olha só, Jó, vamos dar aqui o entendimento de Jó. Se você ler o livro de Jó, o primeiro capítulo, você vai ver que o cara era fora do sério, era o mais rico do Oriente, camelos, né, 3.000 camelos, sei quantas mil ovelhas, boi, tudo isso, coisa fora do sério, sem limites. Cara afortunado em todos os sentidos, reconhecido. Então ele vem e ele perde tudo, a gente conhece, o diabo vem, testa, e aí ele vai dizer aqui, ó, no Jó 3:25, aquilo que temo me sobrevém, e o que receio me acontece. Aquilo que eu tenho medo me sobreveio, aquilo que eu receava me aconteceu. Meu Deus, ó o povo de Israel, não, por que você tirou a gente daqui, Moisés, para a gente morrer aqui nessa areia, a gente morrer nesse deserto? Não, a gente vai morrer aqui nesse deserto. O que ele estava falando? Nós temos medo de morrer aqui no deserto. O que aconteceu com eles? Morreram no deserto, certo? Aquela geração que saiu do Egito, não conseguiu entrar na terra, tiveram que morrer no deserto. Tanto medo que eles tinham de morrer no deserto, que eles morreram no deserto. Agora vem o Jó aqui para nós, que era um cara justo, íntegro, reto, fiel ao Senhor, fiel à sua família, fiel às pessoas ao redor, um cara que era reconhecido, esmola, ajudava, um coração de ouro. Você lê o livro inteiro, você vai ver. Extraordinária a história dele. Aí ele perde tudo, ele perde os bens, ele perde família nos filhos, 10 caixão ali, mortos os 10 filhos, ele perde a saúde, ele se raspa com um caco de telha. Aí ele me escreve, aquilo que eu temia me sobreveio. Então nos dias de glória de Jó, ele ficava com medo de perder os gados dele, perder a família, perder a saúde. E sobreveio. Ele tinha receio de perder as coisas, e se eu perder, sabe o que é receio? É uma antecipação do medo, né? Ai, é o medo querendo ser instalado, né, em nós, assim, é um medo oculto querendo processar para poder conduzir, né? E se um dia? E se um dia eu não tiver mais isso? E se um dia não tiver mais aquilo? E se um dia meus filhos morrer? É o receio. Olha só o que ele está falando. Aquilo que eu temia me veio. Poxa, que loucura. Ou se a gente fosse inteligente,
Se a gente tivesse se livrado do Egito mesmo, porque a gente saiu do Egito, mas às vezes o Egito está em nós, e a gente vive assim. A gente ia pegar isso aqui e falar, não, então nunca mais eu vou ter medo, porque se o medo fez isso tudo na vida de Jó, eu tenho muito menos que ele, o medo vai ter muito menos trabalho de fazer comigo aquilo que fez com Jó, porque Jó tinha lá fortunas extraordinárias, e o que eu tenho? Então se acontece isso comigo, de eu ter um medo no pouquinho que eu tenho, vai ser muito mais fácil para ser destruído, mas não, a gente ainda continua lendo essas coisas, a gente continua ouvindo, e a gente continua, infelizmente, com medo, lendo a história de Jó, que aconteceu tudo que aconteceu, porque um dos motivos foi que ele ficava nos dias de riqueza e de glória, pensando que podia perder tudo aquilo, receoso de perder aquilo, e aconteceu, Então, meus irmãos, nesse reino, para a gente começar a chegar agora ao fim dessa palavra, a gente vai ver aqui em 2 Timóteo 1:7. Diz assim: porque Deus não nos deu espírito de covardia. Covardia aqui significa medo. Tem Bíblias que estão medo. Então Paulo chegou a dizer que o medo é um espírito. Mas só existe o urubu no lugar, no local, no ambiente, se houver primeiro a carniça. O urubu não vem se não tem a carniça. Se tem espírito do medo na vida de alguma pessoa, é porque essa pessoa tem já nela configuração de medo, é o cheiro, né? Quando a gente tem um medo o cachorro percebe, porque a gente exala um odor ali que o olfato do cachorro percebe, nota, e então o cachorro fala, tem medo, sou maior, vou me assenhorar dessa pessoa, e parte para cima, porque nós exalamos um cheiro, e tem alguns animais na natureza que percebem que nós estamos exalando esse cheiro, e vêm para cima porque se sentem superiores, mais fortes, mais violentos do que nós, e aí eles vêm porque o medo produz essa energia. Então o medo produz uma energia que carrega consigo um cheiro, que carrega consigo uma atração para coisas que não prestam. Jó disse, o que eu temia me sobreveio, ou seja, ele soltou uma vibração dele, uma energia, ele soltou dele um corpo que atraiu toda a desgraça que aconteceu com ele. Aí Paulo está dizendo, nós não temos espírito do medo, ou seja, então o medo atrai espírito de medo, o medo atrai espírito de medo, certo? Então fica pontuado isso, que Deus não é Deus que nos dá o medo, tipo assim, ai, Deus me deu um medo. Não, Deus não nos dá medo, Deus é Deus de paz, diz a Bíblia, Deus é Deus de fé, fé para não ou fé para sim. Deus não trabalha com medo para falar não, Deus trabalha com fé, Deus te dá fé para não, Deus te dá paz para não. Então Deus não trabalha com as armas do cosmos, do Egito, do mundo, do conhecimento do bem e do mal. Deus trabalha com a árvore da vida, e vida é paz e fé. Então veja, Deus não nos deu o espírito do medo, então vamos entender, fica claro que Deus não nos dá o espírito do medo. O espírito do medo vem sobre nós por causa dos dispositivos de medo que nós já temos pela árvore do conhecimento do bem e do mal, pelo ambiente o qual nós vivemos, pelos ícones e influências e autoridades que passou por nós e instalou em nós programação de medo por pai, professor, patrão, por amigos, inimigos, por aquilo que ouvimos nas músicas, por aquilo que vemos nas séries e minisséries, etc, 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 etc. Deus não nos deu o espírito do medo. Aí diz aqui assim, mas de poder, de amor e de moderação. Então, no lugar do medo, Deus sabia que nós somos seres já configurados para ter medo, nós somos programados para ter medo, porque nós nascemos
com a informação do conhecimento do bem e do mal e é pautada, enraizada em medo. O mundo é enraizado no medo. Então Deus deu 3 remedinhos aqui para nós. Deus deu 3 substituição. Deus deu 3 maneiras de destruir os bloqueios. Deus deu 3 formas de condicionar nossa mente com outras condições, de dar para nossa mente outras opiniões e de formatar a nossa mente com outras formatações e de programar a nossa vida com outras programações. E quais são aqui, ó? Deus está dizendo aqui. Poder, Deus nos deu poder, potência. Poder aqui seria dunamis, né? Potência. Dunamis significa potência. Nós temos potência, porque o medo é a impotência, não é? O povo de Israel olhou, pensou nos gigantes e se sentiram impotentes diante daquilo. Viram a terra, se sentiram impotentes. Os discípulos viram as ondas bravias e o vento cortante, se sentiram impotentes. Agora então, o que é a substituição da impotência? A potência, o que é a substituição do medo? Poder. Deus nos deu poder, você tem poder. Você tem que substituir, você tem que achar, né, os resquícios de mente mundana, você tem que renovar, renovação da mente, Romanos 12:2, aqui ó, 2 Coríntios 1:7, pede poder, você tem que colocar poder, você tem que trazer outro significado para aquelas informações, você tem que condicionar a sua mente com condições de poder agora, você tem que se sentir, posso todas as coisas naquele poder, me fortalece, você é poderoso em Cristo, você tem que ter outra opinião diante dos obstáculos, dos gigantes, das circunstâncias, você tem que ter outra opinião diante de medo de ter, você não vai ter medo de ter, você tem poder para ter. Você não vai ter medo de perder, você tem poder de manter o que você tem. Você não vai ter medo de paralisar, você vai ter poder para avançar. Então você trouxe outra opinião, outro significado, você programou agora para ter poder, para andar na terra, para vencer gigantes. Olha como que a gente traz um significado de uma condição, de uma opinião, de uma formatação, de uma programação diferente através da palavra. Speed de poder, de amor, Então veja que a maioria dos medos que nós temos, 90% do medo que nós temos, é por falta de amor. Essa é a verdade. Quando a gente percebe dentro do núcleo da nossa família, que a gente não foi suprido com amor, a gente começa a ter medo. Porque o amor é protetor. Quando a gente percebe que o pai, a gente percebe que a mãe não protegeu como deveria proteger, a gente sente medo depois diante da vida. A gente percebe que não teve o amor fraternal, o amor emocional na nossa família, na nossa casa, a gente tem medo de relacionamentos, a gente tem medo de coisas, porque o amor é raiz. Entende? O amor é raiz para ter o medo. Então olha só, 1 João vai falar isso aqui, ó, assim de maneira, vamos ressignificar o negócio aí, vamos trazer outro significado, vamos trazer outra configuração, vamos trazer uma consciência para a inconsciência, vamos despertar essa inconsciência com a consciência da palavra, renovação da mente, consciência da palavra para tirar a inconsciência da programação que trouxeram para nós do mundo. Então, 1 João, capítulo 4, verso de número 18, vai falar assim, ó, no amor não existe medo. Então, se você é totalmente amado, você não tem medo. Então, se você não teve amor do pai, da mãe, você veio de uma família difícil, se você não teve amor na escola, professores, se você não teve amor entre os seus amigos, você não teve amor de relacionamento, você só se frustrou, se você não teve amor no âmbito do trabalho, você é uma pessoa que tem muito medo. Mas aí você vem para Cristo e o medo não funciona mais aqui, o medo funcionava aqui para te desgraçar. Agora o medo não funciona mais aqui, o medo só vai te bloquear aqui, te paralisar. Então agora você precisa entender que no amor não existe o medo. Antes, o perfeito amor lança fora o medo.
Então agora você precisa entender que você é amado pelo Senhor, que a maior obra que foi feita no universo, maior que a criação, foi a salvação da tua alma, e você precisa se sentir amado pelo Senhor. E o dia que você se sentir completamente amado, e você tiver esse entendimento, não religioso, porque a religião não admite amor, a religião não admite que Deus nos ama, a religião não admite a gente amar a Deus, a religião sempre está falando que a gente não tem e que Deus não tem pleno em nós, a religião não admite a gente amar um ao outro. Aqui no reino, o reino é movido, chama reino do Filho do seu amor, o reino é chamado assim, ó, Colossenses 1,13, reino do Filho do seu amor, aqui o amor que rege. Então o amor lança fora o medo, então você precisa se sentir amado, você precisa colocar aí agora, na sua mente, no seu coração, condições de amor. Você precisa condicionar sua mente com amor, opiniões do amor de Cristo, formatação do amor, uma mente programada no amor. Deus amou você, você se ama e você ama o próximo. Certo? Olha só, você se ama, você ama o próximo, você ama Deus sobre todas as coisas. Glória a Deus por isso. Então, o amor é o significado que vence o medo, é o poder e amor. Poder, potência, capacidades, habilidades do extraordinárias do Senhor, Espírito de Deus em nós. E amor, Romanos 5,5. O amor de Deus é derramado em nosso coração. O amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo de Deus. Nós temos amor já. Nós recebemos amor. Foi derramado em nós. 1 João 4,19 diz assim, nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Ele nos amou primeiro e nós amamos a Ele, nós amamos as pessoas, nós amamos a nós mesmos, porque a base do nosso amor é que Ele nos amou primeiro, certo? E agora, para concluir, a gente precisa fazer o seguinte, a gente precisa pegar o amor, condicionar nossa mente ao amor. O amor é perfeito. 1 Coríntios 13:8, o amor é perfeito. O amor é o vínculo da perfeição. Colossenses capítulo 3:14 é o vínculo da perfeição. Então veja que aqui, né, em 2 Timóteo, para concluir e quebrar isso em nós, né, é 2 Timóteo 1:7, vai falar que Deus não nos tem dado espírito de medo, de poder, de amor e de, terceiro lugar, de moderação, de controle. Moderação é autocontrole. Moderação seria domínio próprio. Moderação seria estabilidade da nossa mente. Deus nos deu espírito desse lado aqui, ó, de moderar, de equilibrar, de conduzir. Não medo nos reger. Condução por moderação, por domínio próprio, por ser alguém que tem uma mente condicionada pelo amor e pelo poder. Ou seja, o poder e o amor nos faz ter uma mente moderada, uma mente equilibrada, uma mente conduzida, uma mente que tem domínio próprio, uma mente que não é dominada, exercida, governada pelo medo. Ah, que maravilha, não é? Eu creio que você está entendendo. Para concluir toda essa história maravilhosa, para você quebrar, para você viver, para você dizer assim, eu tenho amor, eu tenho poder, eu tenho moderação para ter prosperidade, para casar, para ser aceito, eu tenho amor, né, para não perder minha saúde, eu tenho poder e moderação para não perder meu dinheiro e reputação, eu tenho amor para prosperar, eu tenho amor, poder e moderação para prosperar, para crescer na vida, para sair do lugar.
Glória a Deus por isso. Aquele povo, para concluir, de Israel, saiu daqui do Egito, mente de escravo. O Egito morreu no Mar Vermelho. O Egito geográfico, físico, morreu aqui no Mar Vermelho. Mas o Egito continuou com eles aqui. E eles tiveram que andar 40 anos para o Egito acabar. Os bloqueios, os significados da vida egípcia, né? As programações, as formatações, as condições, as opiniões, os discernimentos, as maneiras de viver do Egito. 40 anos, depois de 40 anos, eles se depararam com o Rio Jordão. E o Rio Jordão era o limite para eles passar para a terra prometida. O Rio Jordão apontava para que eles tinham, agora, quando eles passariam o Jordão está aqui, e agora o Jordão ia represar, ia ter um bloqueio no Jordão, para o Jordão represar, para eles passar, e quando eles passassem para o outro lado, eles iam estar na terra prometida. E isso estaria dizendo assim que agora, eles atravessando o Jordão, que é o segundo que eles vão atravessar, o primeiro 40 anos atrás, eles atravessaram o Egito, a cruz, o Egito morreu para eles, mas agora quando eles atravessaram o Jordão, quando o Jordão voltou ao normal, eles estavam morrendo para o Egito. No Mar Vermelho, o Egito morreu para eles, mas agora aqui, a alma deles, morreram para o Egito. E quando o Egito morreu para nós, e nós morremos para o Egito, terra prometida, ou seja, eles perderam os hábitos, as maneiras, os costumes do Egito. Aqui em Gálatas, capítulo 6, vai dizer assim no verso 14, fazendo esse paralelo, eles passaram o Jordão, eles perderam os bloqueios. Quando a gente renova a mente, a gente passa o Jordão. Quando a gente renova o entendimento, a gente passa o Jordão. E a gente está dizendo assim, eu morri para essa mente de escravo, eu morri para essa mente do mundo, conhecimento do bem e do mal, essa mente do Egito, essa mente de Faraó, me implantou. Mas, Gálatas 6,14, mas longe de mim gloriar-me, senão na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo. Então Paulo falando assim, eu me exalto só na cruz, longe de mim me gloriar fora da cruz. A cruz tem um aspecto do Mar Vermelho, o Mar Vermelho fala da cruz, que a cruz matou o Egito para eles. E a cruz tem um aspecto do Rio Jordão, que diz que eles morreram para o Egito. Então a cruz tem os dois lados, o da frente, que é o Mar Vermelho, e a parte de trás, que é o Rio Jordão. O da frente é dizer, o Egito morreu para mim. A parte de trás é, eu morri para o Egito. Então Paulo está dizendo isso. Pelo qual o mundo está crucificado para mim, na cruz, o Mar Vermelho. O Egito está crucificado para ele, não tem mais como voltar para o Egito morreu na cruz. E a segunda parte diz assim, e eu para o mundo. E agora o Rio Jordão, a parte de trás é o Rio Jordão, dizendo assim, e eu estou morto para o Egito. Ou a segunda parte é extraordinária, porque é eu morrendo para o Egito. O que significa eu morrendo para o Egito? É eu tirando a mente de escravo pela renovação do meu entendimento. É eu andando no Espírito de tal forma que eu vou me desbloquear dessas heranças que ficaram do Egito em mim, para que eu possa viver meu chamado, minha vocação e o meu propósito de vida em Cristo, na vida que Deus preparou para mim, de riqueza, de prosperidade, de recurso, de saúde, de conquista de almas, de ministério, de obra, de reino de Deus na terra. Que você possa ter entendido e você possa colocar o significado da palavra aí nos seus medos. O Evangelho é vida, meus irmãos.